Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Genética e Biologia Molecular e a nossa aula é a 4 e ela tem como título Fluxo da Informação Gênica. Eu começo essa aula falando sobre o dogma central da biologia molecular. O dogma central da biologia molecular consiste no fluxo do DNA para o RNA, que nós chamamos de transcrição, e que já foi muito abordado pela professora Claudiana, o que no seu curso formam proteínas e aqui nós chamamos de tradução. Então, como funciona de maneira esquemática o dogma central da biologia molecular? Bem, temos o DNA tem a replicação, que foi explicado na aula anterior. A partir do DNA ocorre a transcrição, que vai formar o RNA mensageiro. A partir daqui, nós temos a tradução, que vai formar a proteína, certo? O DNA, ele contém a informação genética. O RNA mensageiro contém o gene transcrito. E a proteína desempenha funções catalíticas e estruturais. Esse esquema, ele é um esquema bem didático e ele representa de maneira esquemática e didática o dogma central da biologia molecular. Aqui eu vou demonstrar para vocês um esquema um pouco mais detalhado sobre o dogma central da biologia molecular. Bem, aqui tem o DNA, que vai, por meio de enzimas, produzir o RNA, e a partir do RNA, os ribossomos vão produzir as proteínas, certo? Então, esse processo é um processo que nós chamamos de transcrição e tradução, e ele será abordado de maneira mais detalhada nas aulas que vão ser ministradas posteriormente. Bem, do RNA à proteína. O RNA, ele possui 4 nucleotídeos. Portanto, existem 64 possibilidades de trincas diferentes. Essas trincas, elas codificam para 20 aminoácidos diferentes. Portanto, nós podemos dizer que o código genético ele é degenerado, como pode ser observado aqui. Por exemplo, o aminoácido glicina, ele codifica para 3 trincas diferentes. Genes eucarióticos são constituídos por regiões codificadoras que nós chamamos de exons, interrompidas por regiões não codificadoras que nós chamamos de introns. Aqui existe um esquema bem didático demonstrando o DNA. E esse DNA, ele apresenta exons e introns, certo? As regiões que vão ser codificadas são chamadas de exons. E as regiões não codificadas de introns. Quando nós observamos esse esquema, nós percebemos que o RNA ele é formado por exons. Uma proteína, ela pode também, por meio desse mecanismo de regiões que são codificadoras e regiões não codificadoras, elas podem formar proteínas diferentes. Por quê? Porque a combinação desses exons podem ser diferentes. Essas proteínas são chamadas de isoformas. Portanto, um gene ele pode codificar proteínas diferentes exatamente por conta desse mecanismo que eu estou mostrando para vocês, certo? A partir do RNA mensageiro, formado pelos exons, que são as regiões codificadoras, nós vamos então ter a proteína, tá? E uma vez que é formado a proteína, essa proteína não vai,
esse mecanismo não existe. A proteína não vai, não é possível dentro da célula que essa proteína se torne um RNA ou um DNA. Isso também é importante dentro do conceito do dogma central da biologia molecular. Bem, existem 3 RNAs que são necessários para efetuar a síntese proteica. Tem o RNA mensageiro, que eu mostrei para vocês no slide anterior, e o RNA mensageiro, ele carrega informações, ou seja, a sequência de bases para a síntese proteica, para a síntese de proteína. Além do RNA mensageiro, existe o RNA ribossômico. O RNA ribossômico, ele é constituinte estrutural e funcional dos ribossomos, onde a síntese proteica vai acontecer. Portanto, é por meio do RNA ribossômico que a síntese proteica ela ocorre. Esse processo também vai ser melhor detalhado para vocês na aula que vai ser ministrada posteriormente. O RNA transportador, ele carrega os aminoácidos que serão adicionados à proteína nascente e faz a leitura da sequência de bases do RNA mensageiro. Isso quer dizer que o RNA transportador é a molécula que codifica o código genético. Portanto, é por meio do RNA transportador que então vai surgindo a proteína nascente com base na sequência do RNA mensageiro. E todo esse processo é feito no ribossomo. O RNA mensageiro, ele precisa ter o que nós chamamos de fase de leitura. Por quê? Aqui é um exemplo hipotético de 3 RNAs mensageiros. Como eu expliquei anteriormente, de maneira bem sucinta, 3 nucleotídeos de RNA vão codificar para um aminoácido. Só que, se algum erro acontecer na fase de leitura desse RNA mensageiro, o que vai acontecer é que vai surgir uma nova proteína, como pode ser visto aqui, nesses 2 segundos exemplos. Esse mecanismo ele é importante porque em muitas doenças existem mutações. E essas mutações no DNA vão gerar RNAs com fases de leitura incorreta. Isso é uma explicação para vários tipos de doenças que nós conhecemos hoje. Bem, o RNA transportador, ele é o RNA responsável por levar o aminoácido até o RNA mensageiro. A primeira base do códon do RNA mensageiro é lido na direção 5' 3', e pareia com a terceira base do anticódon. O RNA ribossômico, ele é constituintes. O RNA ribossômico ele é um RNA constituinte de ribossomo, no sentido de que ele é composto por mais de uma cadeia. Cada subunidade contém um RNA ribossômico e várias proteínas. Então, como pode ser visto aqui, isso é um exemplo didático de um RNA ribossômico. E ele é formado por uma subunidade maior e uma subunidade menor. Essa figura didática aqui é muito importante que vocês entendam que aqui não existe somente o RNA ribossômico, existem proteínas também. Num primeiro momento, acreditava-se que essas proteínas eram responsáveis pela formação da proteína, que seriam as enzimas responsáveis pela catalisação dos aminoácidos durante o processo de formação da proteína. Hoje sabe-se que não, que o sítio ativo que vai proporcionar a formação da proteína, ela está exatamente no RNA ribossômico, aqui. A localização dos ribossomos na célula, eles são encontrados sob 2 formas.
Eles são encontrados livres, que são proteínas intracelulares, e associados ao retorno do retículo endoplasmático, que são proteínas secretadas. Aqui é uma figura, que já não é uma figura didática, é uma figura real da célula, mostrando onde os ribossomos se encontram. E aqui vocês podem ver as flechinhas, demonstrando que esses pontinhos pretos representam os ribossomos. Tudo isso que eu estou falando para vocês vai ser melhor explicado, mais detalhado, na aula de tradução de proteínas. O processo de síntese proteica. A orientação é definida no sentido N-terminal até o C-terminal da cadeia polipeptídica. O que isso significa? Isso significa que o RNA mensageiro ele é processado no RNA ribossômico numa orientação, que nós chamamos de orientação N-terminal e C-terminal. Então, ele sempre vai começar pela região N-terminal, e terminar na região C-terminal. A ligação que é formada entre os aminoácidos, e isso é muito importante vocês fixarem, é a ligação peptídica, que é uma ligação forte, que nós chamamos de uma ligação forte, diferente das ligações de pontes de hidrogênio que acontecem entre os DNAs, que nós chamamos de ligações fracas, tá? E aqui tem um esquema que representa, é um esquema mais didático, que representa o que eu acabei de dizer a vocês. Bem, mais uma vez, eu gostaria de passar as orientações para vocês, que você terá total autonomia para escolher a melhor hora para estudar, porém seja disciplinado, procure reservar sempre os mesmos horários e dias da semana para seu estudo. Não deixe para estudar na última hora, não acumule dúvidas, anote-as e entre em contato com o professor da disciplina. Não pule etapas, porque isso pode fazer vocês perderem tempo, faça todas as tarefas propostas. Além disso, eu gostaria de dizer para vocês nessa aula sobre o dogma central da biologia molecular, que é algo importante, é um conceito importante que a gente deve ter bem claro para conseguir entender como esse processo ocorre dentro da célula.